Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto? A situação do meia Matias Rojas, cada vez mais perto aí de um final. Será feliz? A gente vai tentar entender melhor sobre isso e passar aqui para vocês, mas já tem uma data para essa definição, pelo menos, segundo o pai do Matias Rojas, já existe aí uma data para a definição de qual clube ou sobre qual clube o jogador vai decidir aonde jogar. Eu vou contar tudo para vocês, fica comigo. Eu sou Ivan Andrade, se inscreva aqui no canal. Depois da vinheta, eu te conto tudo. Legal, chegando aqui com 12 em campo, nesta terça-feira, dia 30 de maio, o Corinthians segue aí se preparando para o jogo de amanhã, jogaço contra o Atlético Mineiro, e jogo que vale vaga à próxima fase da Copa do Brasil. Ainda no final do dia de hoje, sai a lista dos relacionados e, claro, aí a gente vai poder ter uma ideia do time que vai enfrentar o Atlético. Eu vou falar aqui um time que eu acho mais provável e mais possível que o Vanderlei coloque em campo. Acho que vai de Cássio, Bruno Mendes na lateral direita, Gil, Murilo e Matheus Bidu na esquerda. No meio-campo, sim, novidades. Eu acho que ele vai com Fausto Vera, Maicon e Renato Augusto. E na frente, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse que eu acho que é um provável time aí, ou bem próximo disso. Mas na live, às 9 da noite, a gente vai trazer um time mais próximo da realidade, mas eu acho que não deve fugir muito disso que eu passei aqui para vocês. Claro, o Corinthians tem que tirar 2 gols de diferença, precisa da força máxima, precisa fazer o resultado, pelo menos para levar a decisão aos pênaltis, e aí, claro, tentar a sorte ali, mas para isso precisa fazer pelo menos 2 gols de diferença e 3 para conquistar a vaga no tempo normal. É possível, é Corinthians, mas pega um adversário realmente difícil, um adversário grande e que sabe jogar com o resultado embaixo do braço. Mas é futebol, e o Corinthians, depois da vitória contra o Fluminense, melhorou o astral. Isso faz com que a equipe tenha a tendência a também crescer na Copa do Brasil. A gente vai ter que esperar, claro, a bola rolar amanhã às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Bom, mas o que tem agitado o Corinthians essa semana não é nem o jogo contra o Atlético Mineiro, e sim é o mercado da bola. Alguns nomes a gente já trouxe aqui para vocês, a questão do Cuéllar, ex-jogador do Flamengo, o próprio Michael, né, que também teve passagens pelo Flamengo, e curiosamente os dois estão no Al Hilal. O Corinthians já negocia com o Cuéllar, mais diretamente. O Corinthians quer o jogador, um volante de 30 anos de idade, esse bem mais avançado, né, do que a questão do Michael. O Michael, eu confesso que acho pouco provável, mas é o mundo da bola, é o futebol, tudo muito rápido, tudo pode mudar em questão de minutos. O Michael, se voltar ao Brasil, a tendência é que ele volte para o Grêmio, nem Flamengo, a tendência é que ele volte para o Grêmio, pela proximidade, pela boa relação, pela ligação forte que tem com o técnico Renato Gaúcho. Mas o Corinthians, claro, quer um jogador de velocidade de beira do campo, e o Michael é sempre um nome muito ventilado, muito cogitado nos lados do Corinthians. Já o Cuéllar, não. Esse é um jogador que o Corinthians quer, é um volante ali mesmo, que poderia ajudar muito em termos de experiência. Claro, tem 30 anos, para muitos é um jogador já velho. Eu acho que não, 30 anos é uma idade muito boa para o futebol, depende, ninguém imagina fazer um contrato de 5 anos com um jogador que já chegou aos 30, mas eu acho que é um jogador para ajudar muito caso o Corinthians consiga trazê-lo agora para o início do segundo semestre. O Corinthians precisa pensar no hoje, o Corinthians precisa pensar neste ano de 2023. O que virá em 2024 a gente não sabe nem quem será o presidente do Corinthians em 2024, quem será o treinador, enfim, essa preocupação com o ano que vem, ela deve começar ao final do Campeonato Brasileiro ali, aí sim começar a projetar melhor. Mas neste momento, a realidade do Corinthians é mais urgente para esse ano, né? Tem que trazer jogadores para o segundo semestre. O Corinthians pensa em avançar na Copa Libertadores,
tem esperança, ainda depende apenas dele. Mas a necessidade é para agora, não é para o ano que vem. O ano que vem é planejamento, coisa que o Corinthians não teve nessa temporada. E um outro nome, esse já num estágio bem avançado e mais no estágio de detalhes, é o do paraguaio Matias Rojas, tá? O Matias Rojas, 27 anos de idade. O Corinthians fez uma proposta oficial aos agentes do atleta, eles gostaram da proposta e o Matias Rojas não vai ficar no Racing por questões financeiras. A Argentina passa por uma crise muito grande, econômica, e é difícil o Racing conseguir segurar o jogador que tem contrato agora até o dia 30 de junho. Portanto, o Matias pode assinar com qualquer clube. O Corinthians ficou muito animado com a resposta dos agentes do jogador. E hoje, o pai do Matias Rojas, que é o senhor Marcos Rojas, ele deu uma entrevista à ESPN, tá, aos canais ESPN, falando sobre essa situação. Claro que eu não imaginava ele falar que tinha nada adiantado com o Corinthians e que é uma questão de detalhes. Evidentemente que a cautela, né? Os mais velhos vão saber que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Né? Então você pode tomar ali sua canja de galinha que mal não vai fazer. E é a mesma situação na questão da prudência com relação para aonde o filho dele, o Matias Rojas, deve ir. Ele disse o seguinte, que hoje não há nenhuma novidade, tá? Mas que a decisão sobre o futuro do Matias Rojas será ainda essa semana. No máximo até sexta ou sábado já teremos a definição se o Matias Rojas aceita a proposta do Corinthians ou não. O Corinthians quer um contrato longo com o Matias. Quer um contrato entre 4 e 5 anos de duração. É um bom contrato. É um contrato com valores que agradam ao staff e aos agentes do Matias. Então, é só uma questão de decidir o futuro. O pai dele disse que existem negociações com times da Europa e com outras equipes, tá? E afirmou realmente que existe negociação com times da Europa. E é difícil, dependendo de qual for o time, você competir, você brigar com a moeda europeia. Né? Ele indo jogar num grande time da Europa, ele vai ganhar em euro. Né? Então, é mais difícil a concorrência. Agora, de repente surge uma proposta de um time da Europa, da Bélgica, por exemplo. Ok, vai ganhar em euro, mas vai estar meio sumido para o futebol. Se ele tem pretensões ainda em termos de carreira, e eu acho que com 27 anos o jogador tem essa pretensão, é melhor ele jogar numa equipe como a do Corinthians e aí sim sonhar com clubes maiores no futuro, maiores em termos de Europa. Né? Então, o pai dele reafirmou que, e eu acho que, repito, por uma questão ética e política, ele disse que não há nada definido hoje. Mas, até segundo o jornalista André Hernan, as negociações também avançaram bastante e existe a possibilidade do sim do Matias Rojas até o final desta semana. Então aí a gente não sabe se o final da semana, para mim, sexta-feira, por exemplo, é o início do final de semana, né? O final de semana é domingo. Então, o último dia da semana, sábado, domingo já é o início da outra semana. Mas vamos falar em termos de Brasil, aqui que até o domingo aí deveremos ter uma definição sobre o futuro do Matias Rojas. É um jogador que interessa pela qualidade que tem, bate muito bem na bola, é um cara que tem qualidade na bola parada e no meio-campo é um jogador que tem muita capacidade de criação. Hoje é o artilheiro da equipe do Racing, né, dentro do campeonato argentino. É um dos artilheiros do campeonato argentino, mas com um número de jogos menor em relação aos principais artilheiros, enquanto o artilheiro do campeonato argentino tem 16 gols em 15 jogos, ele tem 12 jogos e 10 gols. Então, esse número pode não estar muito preciso, mas ele tem uma média de gols melhor até do que o do principal artilheiro do campeonato argentino. Tá? Deixa eu até confirmar esse número para vocês aqui. Por exemplo, o Retegui,
que é o jogador do Tigres, tá? Lá da Argentina, ele tem 15 jogos e 10 gols. O Rojas tem 12 jogos, 6 gols. E aí vai. Mas tem jogador ali, por exemplo, o Nicolas Fernandes tem 18 jogos, 8 gols. Então, jogadores que atuaram mais vezes, mas tem menos gols. O Ávalos, por exemplo, jogador do Argentino Júnior, tem 17 jogos e 9 gols. Então, a média de gols do Matias Rojas é uma média boa. Ele tem o mesmo número de gols, inclusive, com 5 jogos a menos do que o Bozelli. O Bozelli, todo mundo conhece, também tem 6 gols, mas em 17 partidas. Então, assim, é um jogador que tem qualidade, tá, gente? Isso aí não há dúvidas. E se encaixaria perfeitamente no meio-campo do Corinthians. É canhoto, tem qualidade, tem habilidade. E eu acho que para a necessidade do Corinthians seria um ótimo reforço. Vamos tentar trazer mais avanços ainda na nossa live hoje, às 9 da noite, para a gente detalhar ainda mais essa situação. Legal? Se você gostou aqui do conteúdo, eu te peço, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Obrigado pela companhia. A gente se vê mais tarde. Abraço. Tchau.